Hoje é dia 11 de fevereiro, é terça-feira, e eu quero convidar você a inscrever-se aqui no nosso canal do YouTube, Rede Século XXI. Deixa nos comentários o seu pedido de oração, pois eu quero rezar por você. Compartilhe com o maior número de pessoas esta meditação, que iniciaremos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema do Evangelho de hoje é sobre a atitude dos fariseus com relação àquilo que eles viram os discípulos de Jesus fazer. Havia um costume, uma tradição no judaísmo que todo judeu e todo fariseu, antes de comer ou tomar qualquer refeição, deveriam lavar as mãos. Só que isto não era só uma questão de higiene pessoal, mas era uma questão de uma tradição e um costume religioso. Porque se eles comessem algum pão ou algum alimento sem terem lavado as mãos, para o judeu isso significaria uma impureza na sua alma, uma impureza espiritual. Quando os fariseus foram questionar Jesus, vendo que os discípulos de Jesus comiam pão sem antes ter lavado as mãos, os fariseus ficaram indignados. Mas como que pode? Os discípulos de Jesus, que são judeus, não obedecem à tradição e o costume judaico de lavar as mãos antes de comer? Trazendo este evangelho para os dias atuais, uma primeira coisa que nós precisamos aqui compreender é que por causa de uma higiene, nós devemos de fato lavar as mãos, para não nos contaminarmos ou contaminar o alimento que nós vamos comer. Mas devemos tomar cuidado para não cairmos no rigorismo dos fariseus, que tornaram essas coisas tão pequenas que todos já sabem, fazendo com que se tornasse uma lei religiosa, como uma norma de Deus. Jesus, ele veio de fato para fazer o ser humano entender que toda lei, que é lei de fato, que coloca a ordem na sociedade humana, ela tem como finalidade libertar o ser humano, não deixá-lo escravo do rigorismo e do legalismo. Se nós vamos compreendendo o porquê que uma lei ela existe, qual é a sua finalidade, e principalmente a lei de Deus, seremos de fato filhos e filhas livres para viver uma vida adequada, em harmonia, mas uma vida como filhos e filhas livres do pecado e daquilo que possa nos prender. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.